Israel e Irã anunciam cessar-fogo após 12 dias, mas cada país se declara vencedor do conflito. E você vai ver também. Brasileira é encontrada morta em vulcão na Indonésia. Devolução do dinheiro descontado indevidamente do INSS deve começar em julho. Fóssil de tartaruga gigante é encontrado na Amazônia. E ainda, já classificado, o Flamengo enfrenta hoje time de Los Angeles pela Copa do Mundo de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha, nesta tarde, Irã e Israel anunciaram o fim do conflito, que já durava 12 dias, mas cada lado se declarou vencedor dessa guerra. Vamos ver. 12 dias, mais de 600 vítimas fatais, milhares de feridos. Esses são os números resultantes do conflito entre Israel e Irã, que durou quase 2 semanas e fez o mundo inteiro temer uma terceira guerra mundial. Donald Trump até havia confirmado cessar fogo na noite de ontem, mas novos ataques entre os dois países voltaram a acontecer. O presidente americano precisou intermediar de uma forma mais severa. Agora, tanto Israel quanto o Irã confirmaram a adesão à paz. Do lado iraniano, o discurso é vitorioso. De acordo com o presidente Massoud Pezeshkian, o desfecho veio com uma grande vitória para os iranianos. Já do lado israelense, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Eyal Zamir, disse que encerrou um capítulo significativo e vitorioso, mas que a campanha contra o Irã não acabou. Porém, o foco volta totalmente para a faixa de Gaza, onde desde 2023, Israel e Hamas travam uma guerra, no qual o intuito do país judeu ainda é resgatar reféns que estão presos sob o poder do grupo terrorista palestino. E agora uma notícia muito triste. Juliana Marins, a brasileira que estava em um vulcão na Indonésia, foi encontrada hoje e sem vida. O repórter Joenson Santos, do Rio de Janeiro, vai trazer os detalhes. A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que estava desaparecida desde sábado após sofrer um acidente durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi encontrada sem vida nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela família por meio de um perfil criado nas redes sociais para acompanhar as buscas. Juliana fazia a trilha com um grupo de turistas quando teria se afastado por exaustão. Ao ser deixada para descansar sozinha em um ponto da trilha, acabou caindo em um desfiladeiro. Desde então, uma operação de resgate foi mobilizada para localizar a brasileira em meio às encostas íngremes do Parque Nacional. A equipe de resgate precisou montar um acampamento avançado próximo ao ponto onde foi avistada pela última vez e enfrentou dificuldades com o terreno e as condições climáticas. Para alcançar o local onde o corpo foi localizado, foi necessário descer o equivalente à altura do Corcovado, no Rio de Janeiro. O Parque Nacional do Monte Rinjani decidiu suspender temporariamente o acesso à trilha que leva ao cume do vulcão para facilitar os trabalhos de resgate e garantir a segurança dos envolvidos. A medida foi adotada após relatos de que turistas estariam se aproximando da área do acidente. A morte de Juliana causou comoção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a segurança nas trilhas da região. E a crise causada pela gripe aviária parece estar chegando ao fim no Brasil. O Ministério da Agricultura informou hoje que 17 países retiraram as restrições à exportação da carne de frango do Brasil. As restrições começaram após um caso de gripe aviária em uma granja no Rio Grande do Sul, em maio. Mais de 60 países suspenderam a compra de carne de frango brasileira. Alguns não compraram mais o Brasil e outros pararam de comprar os frangos do Rio Grande do Sul. Isso foi um impacto na economia, já que o Brasil é o terceiro maior exportador de aves do mundo. Na lista dos 17 países que voltaram a comprar carne está o Japão, que é o terceiro maior importador do mundo e um cliente histórico brasileiro. O Ministério da Agricultura também divulgou que está conversando com as autoridades
autoridades sanitárias e os parceiros comerciais para prestar todas as informações técnicas necessárias sobre o caso. O Brasil se declarou livre da gripe aviária na última quarta-feira, após ficar 28 dias sem registrar novos casos. É importante ressaltar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, e o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em seres humanos. E o presidente do INSS, Gilberto Waller, divulgou hoje, durante uma audiência, que os pagamentos dos valores descontados indevidamente na fraude do INSS podem começar no dia 24 de julho. Ele disse que o governo quer reparar o prejuízo o mais rápido possível. A devolução do dinheiro desviado de pensões e aposentadorias do INSS pode começar no dia 24 de julho, segundo Gilberto Waller, presidente do INSS. A informação foi dada durante a audiência de conciliação solicitada pelo ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal para que o governo apresentasse um cronograma para a devolução dos valores descontados indevidamente. Segundo o presidente do INSS, a ideia é que o pagamento aconteça até essa data, em lotes a cada 15 dias. Para o primeiro lote, são esperados mais de 1,5 milhão de beneficiários para receberem os valores. O segundo pagamento aconteceria dia 9 de agosto e o último pagamento no dia 24 de agosto. Gilberto afirmou que o plano do governo é reparar o prejuízo, devolvendo os valores o mais rápido possível, sendo feito diretamente na conta do beneficiário sem burocracia. O presidente relembrou as medidas adotadas pelo governo desde quando a fraude foi revelada pela Polícia Federal em abril, onde o esquema cadastrava pessoas de forma fraudulenta a fim de descontar mensalidade de benefícios que são pagos pelo INSS. O prejuízo estimado passa dos 6 bilhões de reais e até o momento 3,5 milhões de pessoas ainda não informaram se reconhecem ou não os descontos para solicitar a devolução do valor. O governo pretende dar tratamento diferenciado a quilombolas e indígenas e idosos com mais de 80 anos que foram vítimas dos desvios. O INSS divulgou que 27 milhões de aposentados não tiveram descontos no pagamento. E uma pesquisa revela que 3 em cada 4 brasileiros são contra o projeto aprovado na Câmara que cria mais vagas para deputados. O aumento no número de deputados federais está em análise agora no Senado. A ampliação do número de parlamentares na Câmara, de 513 para 531, desafia a vontade popular, já que a maioria dos brasileiros é contra a proposta. De acordo com a pesquisa Datafolha, 76% são contra o aumento do número de deputados federais e apenas 20% se mostrou favorável. Pela Constituição, cada uma das 27 unidades da federação tem no mínimo 8 e no máximo 70 deputados, dependendo do tamanho da população. Em agosto de 2023, ao julgar a ação impetrada pelo governo do Pará, o Supremo Tribunal Federal fixou prazo até 30 de junho deste ano para que o Congresso redistribuísse as cadeiras, com base na população apurada pelo último censo. O que era para ser um rearranjo das bancadas acabou se transformando em oportunidade para aumentá-las. A aritmética criativa dos congressistas resultou no acréscimo de 18 deputados, realidade que destoa de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, têm o mesmo número de representantes, 435 desde 1929. Se confirmado, o aumento vai custar mais de 60 milhões de reais anuais, segundo o cálculo da própria Diretoria-Geral da Câmara. O valor leva em conta apenas custos diretos, como evolução dos novos deputados, estruturas de gabinete e outras despesas do mandato, sem falar nas emendas parlamentares. No ano passado, cada deputado teve direito a 38 milhões de reais apenas em emendas individuais. Mantendo esse patamar, os custos chegariam perto de 750 milhões de reais. E o inverno chegou com tudo no sul do país. Pelo menos 14 cidades gaúchas registraram temperaturas negativas nesta terça-feira. O IMET mantém 2 alertas em vigor. E no sudeste do país, os paulistas também passam pela primeira onda de frio deste inverno. E o frio chegou para valer, né? Dessa vez, Santa Catarina registrou na cidade de Urubici a temperatura mais baixa do ano no país. No termômetro, menos 8,16 graus. Isso mesmo, menos
8,16 graus Celsius no termômetro, mas de sensação térmica menos 29 graus. Tudo isso no caminho do Vale das Neves, na cidade de Urupema, na Serra Catarinense. Dessa vez não nevou, que deixou muita gente frustrada, mas ainda há uma pequena chance de neve para a madrugada de terça para quarta-feira. Por quê? Porque o tempo secou e a neve vem nessa precipitação do tempo com umidade, mas sem chuva. Então faz com que o ar gelado caia naquelas gotículas úmidas e aí sim se transforme em neve. Então é essa a expectativa dessa madrugada ainda aqui para Santa Catarina. É bem baixa, mas os turistas adoram. E um dos principais caminhos para levar a Serra do Rio do Rastro, quem vem de carro e para contemplar suas belezas é a própria serra. O que acontece é que essa madrugada foi tão gelada que ela acabou com a pista congelada. E aí, portanto, os policiais rodoviários militares estaduais tiveram um trabalhão desde a meia-noite da segunda-feira, jogando sal na pista para poder ter aí a flexibilização, o sal derrete aquele gelo e aí acaba liberando. Mas tudo isso só aconteceu ali por volta da 1h da tarde, a liberação total da pista, quando o tempo foi esquentando um pouquinho, chegando na região de Planalto, que começou o dia com 2 graus, a no máximo 14 graus. Tudo isso associado com vento, massa de ar polar, o ciclone extratropical que está chegando, e é isso, é o inverno brasileiro que chegou com força. Essa é a terceira onda de frio do ano, a primeira do inverno, mas essa é a mais forte de todas, deixando aí Santa Catarina literalmente abaixo de zero. Mais de 16 cidades catarinenses amanheceram hoje com temperaturas para lá do zero, -1, -2 e como Urupema, -8,16 graus. E veja a seguir, fóssil de tartaruga gigante é encontrado na Amazônia. E ainda, já classificado, o Flamengo enfrenta hoje o Los Angeles pela Copa do Mundo de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18h50 pelo horário de Brasília. Olha, no Acre, o fóssil de uma tartaruga gigante foi encontrado por um grupo de pesquisadores. E a estimativa é que o animal tenha vivido na Amazônia, olha só, há cerca de 13 milhões de anos. Vamos ver. A descoberta aconteceu na cidade de Assis, no interior do Acre. Um fóssil de uma tartaruga gigante foi achado por um grupo de pesquisadores de universidades de São Paulo e do Acre. Confira só as imagens. As fotos mostram várias pessoas ao redor do casco. A estimativa é que a tartaruga tem aproximadamente 3 metros de comprimento. A descoberta foi feita durante uma escavação às margens do rio Acre. Os pesquisadores acreditam que a espécie tenha vivido entre 7 e 13 milhões de anos atrás na região. A descoberta surpreendeu vários especialistas no assunto. Alguns disseram que nunca viram um fóssil tão grande e bem preservado quanto este. O maior problema foi transportar a descoberta. A equipe tentou levar a tartaruga em uma caminhonete, mas, por conta do tamanho e do peso, não foi possível. Agora, os pesquisadores aguardam a chegada de um caminhão no local para levar a espécie até a Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, onde vai ser melhor analisada. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio, seja bem-vindo. Caio, vamos começar falando então do Neymar, né? Já que parece que a novela acabou e ele finalmente renovou aí o contrato com o Santos, é isso? Conta mais detalhes pra gente, Caio. É isso aí, Kleber. Neymar realmente vai ficar no Santos. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, Camisa 10 acertou aí a sua continuidade no clube por pelo menos até o fim desse ano. Vamos ver. O astro Neymar e o Santos chegaram a um novo acordo. O Camisa 10 renovou por mais 6 meses com o alvinegro. A ideia do jogador é não ficar preso a um contrato longo com o clube e poder decidir se vai ficar na Vila ou ir para outro time a cada janela de transferências. Mesmo com essa escolha de Neymar, o Santos colocou uma cláusula de renovação por mais 6 meses mediante ao desempenho do jogador e metas do clube, como reformas e melhorias.
A parte financeira será no mesmo padrão da chegada do ídolo, cerca de 4,5 milhões de reais mensais e uma parte da exploração da imagem do clube, que pode chegar a 85 milhões de reais, junto com a empresa NR Sports. Dentro de campo, Neymar ainda não conseguiu desempenhar o que é esperado. Ele sofreu com 2 lesões e ficou mais da metade dos jogos longe dos gramados. Foram 12 jogos, 3 gols e 3 assistências. A falta de ritmo é uma preocupação para o craque, que ainda sonha com a Copa do Mundo do ano que vem. E, Caio, vamos falar agora da Copa do Mundo de Clubes, né? Já que aconteceu mais uma rodada e temos mais classificados. Foram definidos agora à tarde, Caio. Isso mesmo, Kleber. Bom, inclusive já saiu o adversário do Flamengo nas oitavas e vai vir lá da Alemanha, viu? Isso porque o Benfica venceu o Bayern de Munique por 1-0 e tomou dos alemães a liderança do grupo C. Bom, em jogo da terceira rodada, o time português marcou com o Schalderup ainda no primeiro tempo e suportou aí a pressão na segunda etapa, quando o Kompany, né, o treinador do Bayern, lançou titulares que haviam sido poupados, como Kimmich, Olise e Harry Kane. O desempenho da equipe melhorou, com o time alemão fazendo bastante pressão e criando chances de gols, mas a má pontaria dos atacantes e a boa atuação do goleiro Trubin decretaram a derrota dos alemães. Esta foi a primeira vitória do Benfica sobre o Bayern de Munique em jogos oficiais na história do confronto. Até hoje, as duas equipes tinham se enfrentado em 13 oportunidades, com 10 vitórias dos bávaros e 3 empates. Bom, agora o Bayern enfrentará o Flamengo, como nós falamos, né, nas oitavas, no próximo sábado, às 17 horas. O Benfica vai para o outro lado da chave e aguarda aí a definição do segundo colocado do grupo D, que pode ser Chelsea ou Esperance. Olha, promessa de um grande jogo, né? E ainda falando de Flamengo no Mundial de Clubes, hoje o Flamengo joga ainda, mas sem pressão nenhuma, já que está classificado e vai ser o primeiro do grupo, não é, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, hoje o Flamengo enfrenta o Los Angeles no melhor cenário possível. Já está classificado em primeiro lugar, vai pegar a lanterna do grupo e, claro, na arquibancada vai ter muita festa. O Flamengo, primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes na liderança do Grupo D, entra em campo hoje para cumprir tabela e encerrar a fase de grupos contra o Los Angeles FC às 22 horas no Camping World Stadium em Orlando. O rubro-negro garantiu o primeiro lugar com uma rodada de antecedência, pois leva vantagem no confronto direto. Venceu o Esperance e o Chelsea. O cenário dá a Felipe Luiz a chance de mexer no time já pensando nas oitavas, mas com cautela, já que a vitória vale cerca de 11 milhões de reais. A tendência é ele rodar o time e dar descanso a alguns jogadores e poupar os pendurados, querendo chegar nas oitavas sem desfalques. A provável escalação conta com Rossi, Varela, Danilo ou João Victor, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo ou Wallace Ian, Michael, Cebolinha e Pedro. De La Cruz, com dores no joelho esquerdo, é o único desfalque do Flamengo. Pendurados, Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata devem ser poupados, pois os cartões só zeram após as quartas de final. O Los Angeles FC perdeu os 2 primeiros jogos e já está eliminado. O Grupo D também conta com Chelsea da Inglaterra e Esperance da Tunísia, que se enfrentam no mesmo horário, disputando o segundo lugar do grupo e a vaga nas oitavas de final. Bom, Caio, então eu quero saber o palpite seu para o jogo de hoje, né? Lembrando que ontem a Maíra errou, ela disse que o Flamengo, disse que o Palmeiras ia vencer o time do Messi e acabou errando. Quero saber de você agora, qual o palpite para hoje? Hoje eu acredito que o Flamengo vai vencer e vai vencer fácil, 3-0, até porque é mais um jogo festa, né, do que necessariamente um jogo de campeonato, de Copa do Mundo. O Flamengo já está classificado, vai jogar sem peso nenhum, eu acredito um jogo fácil, 3-0. Bom, você será devidamente cobrado amanhã. Muito obrigado pelas informações. Até mais, Kleber, um abraço. Até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.